Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Do meu lado hoje aqui, mais uma vez, ela... Sou eu, Tamires Monteiro. Pontualmente eu dou o ar da graça neste podcast do meu amigo Zulu. Hoje num cenário diferente. Você vê? Olha como nós estamos chiques, hein? Tô me sentindo aqui na natureza, adorei. Chique demais, mas eu precisei do seu reforço hoje, né? Porque a gente tá com uma fera aqui. Sim. A gente tá recebendo aí uma convidada, mas muito especial. Hoje nós temos o prazer de receber uma dentista com mais de 13 anos de experiência clínica. É uma profissional apaixonada por tecnologia e inovação, sempre em busca de soluções que integre avanços digitais à área odontológica e médica. Sua dedicação e inovação a levou a realizar um mestrado em endodontia pela FO-USP. E atualmente ela está concluindo seu doutorado no IPEM em tecnologia nuclear com foco em materiais e diagnóstico clínico através de imagens 3D sem radiação ionizante. Além de sua atuação clínica, tem se destacado na promoção de saúde bucal de atletas, ministrando palestras sobre a odontologia do esporte. Ela acredita que uma boa saúde bucal é fundamental para o desempenho esportivo. E o seu trabalho visa justamente integrar a odontologia ao mundo dos esportes, proporcionando aos atletas melhores condições para alcançarem a alta performance. Ela é... Vanessa Moredo. Seja bem-vinda ao podcast Na Montanha. Corredora das Bravas, inclusive, e uma especialista na área de odontologia. Você viu que ela já chegou na pegadinha aí, vários nomes difíceis, né? Não, você sabe que, não pense que eu li só aqui, eu li em casa saiu tudo certinho. Eu acho que eu estou um pouco tenso com a nossa convidada. Seja bem-vinda, Vanessa. Imagina, obrigada Zulu, obrigada Tamis por estar aqui também, por esse momento, por esse convite. Estou bem feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês. E endodontia. Endodontia. É a área que faz tratamentos endodônticos, né? Vulgo tratamento de canal. Nem lembra, viu, doutora? Não lembra de canal, não. Ai, meu Deus. Bom, é até legal, assim, a minha história com a Vanessa. Talvez, amiga, a gente tenha a oportunidade de contar a nossa história num podcast. Que a gente se conheceu competindo. Exatamente. Eu não conheci a Vanessa primeiro como uma dentista, mas eu me lembro da primeira vez em que eu estava com uma garrafinha de isotônico na mão e eu fui lá, tirei a tampinha do meu isotônico e usei os meus dentes para tirar o lacre. Vanessa imediatamente olhou para mim e falou, não faça isso. Eu falei, por quê? Por que não? Porque acaba com os dentes. E foi aí, né, Vanessa, que a gente começou também a falar mais a respeito de odontologia. E já que hoje a gente está aqui para falar sobre odontologia no esporte, queria que você começasse explicando para as pessoas essa relação, né? E a gente vai se aprofundando aí no tema. Claro. Bom, para ficar a dica, né, tem um isotônico que realmente o lacre, todo mundo vai e usa os dentes. Então, fica aqui o recado, não use os dentes para abrir o isotônico, porque você pode danificar os seus dentes, tá? Sobre a odontologia do esporte, na verdade, é uma área dentro da odontologia que ela tem o objetivo de tratar uma demanda específica de uma população específica, que no caso aí são os nossos atletas, né? O que aconteceu? Pode falar, Vana. Eu vou Desculpa. trocar o fone aqui, que eu tô Tá. sem um retorno. Tá. Eu tô acostumado sempre a ouvir o convidado pelo meu fone. Quem sabe faz ao vivo. Não, depois a gente arruma isso na Vamos edição. nessa. Ó, agora sim, agora... Até ele de A Ó. voz ficou mais empoderada. Ficou. É como se eu não estivesse ouvindo nada. A Tamis aqui do meu lado e eu achando estranho, fala mais alto. Não estava ouvindo, Tamis. Agora foi? Agora sim. Então Agora tá bom. foi. Por favor. Vamos lá. Bom, o que eu estava dizendo, a odontologia do esporte é a área dentro da odontologia que trata de uma demanda, de uma especificidade dentro de uma população
também específica, que aí no caso são os atletas. Porque os atletas, eles sempre estão com limiar máximo, e isso causa algumas alterações bioquímicas, biomecânicas, fisiológicas principalmente, metabólicas, e isso tudo vai ter repercussões de alterações na cavidade bucal específicas dessa população. Então, da mesma forma, quando a gente vai se tornando mais experiente na vida, né, a gente vai ganhando mais idade, o nosso corpo, o nosso metabolismo vai mudando, e com isso a gente precisa de uma atenção aí, por exemplo, da geriatria. Então, a odontologia do esporte, ela tem como objetivo cuidar dessas necessidades específicas dessa população. Então, com alguns pilares, né? O diagnóstico, a prevenção, né? Que é muito importante dentro de cada modalidade. A gente vai avaliar o paciente, vai instruir, vai orientar. O tratamento, que é a promoção de saúde, quando tem alguma alteração. E o último e não menos importante, a proteção, né? Então, a gente sabe que, diferente de situações corriqueiras, onde a gente tem uma situação de um trauma, por exemplo, na cavidade bucal ou facial, no dia a dia, um acidente doméstico, um acidente automobilístico, na prática esportiva é previsível. E a depender da modalidade que o atleta participa, né, é um fato. Ele vai ter um trauma em algum momento dentro da carreira dele, né, durante a prática. E nós temos dispositivos de proteção. Tá? Então, assim como o atleta investe num tênis, numa mochila de hidratação, existem os dispositivos bucais, protetores faciais, né? Os dispositivos interdentais, que têm como objetivo essa proteção para que o atleta possa performar com segurança, né? Sem danificar aí a cavidade bucal, as estruturas adjacentes. A gente viu recentemente aí algumas histórias, né? Como o Derrick do Celtics, que foi esmagado no chão, né? O rosto dele foi uma cena assim terrível. Ele quebrou um dos dentes e os outros ele luxou. Então, e ele diz, né, no final, que valeria a pena perder todos os dentes pelo título do Celtics. Meu Deus. Será mesmo? Claro que não, né, gente? Isso não é saúde, né? Isso não... E existem recursos, né? O basquete tem bastante índice de trauma dental. Existe protetor bucal para isso, né? Ele tá aí para isso. Sim, e a longo prazo, isso com certeza deve trazer algum tipo de prejuízo para ele, né? Que ali no momento ele nem consegue mensurar, mas que também provavelmente pode afetar a vida dele como atleta. Ou eu tô enganada? Não, você está coberta de razão. Estudei. Exatamente. Essa é minha amiga. Nesse frio, né? Uma coberta faz... Pois é. Estudei. Eu conheço a maravilhoso. Vanessa, fiz a lição de casa antes de vir. Muito bom. Eu tô como ouvinte hoje, tá? Maravilhoso. Exatamente, assim, ele não tem ideia dos danos que ele causou naqueles dentes dele da frente, e a longo prazo ele vai ter algumas alterações que a gente diz pulpar, né, da parte mais interna do dente, que aí é a minha área, né, da endodontia, que vão trazer alguns prejuízos para ele, sim, e se evoluir para um quadro infeccioso, isso vai prejudicar e vai impactar na saúde geral e na saúde dele como todo, como atleta, e na performance também. Então, ele não tem ideia, né? Na hora do calor do momento, ele não tinha noção do que ele estava fazendo ali, né? E, então, é um grande prejuízo. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é uma dúvida relacionada à tua fala, e eu já passo para você. Fica à vontade. Quando você fala atletas, a gente pode considerar atletas amadores também? Como a gente que pratica corrida por hobby, essas pessoas também se incluem nesse cuidado da odontologia? Ou a gente só está falando de atleta de alta performance? Não, quando a gente fala de atleta, claro que eu estava falando exemplos de atletas de alta performance, né, com profissional, mas pessoas praticantes de atividade física em geral. Acho que desde a pandemia, né, acho que o último dado que eu vi, hoje no Brasil, né, tratando aí de corredores, somamos 13 milhões de corredores. É muita gente. E a gente está falando de um esporte. Exato, exatamente. Muita gente. Né? Então, a gente vê um crescimento grande dessa população. Então, invariavelmente, no consultório, vai ter algum atleta ali entre a demanda geral dos meus pacientes, né? Então, é interessante que tenha esse olhar, né, esse cuidado, e levando em consideração a modalidade, porque tem toda uma alteração fisiológica, como eu falei. Então, a odontologia do esporte, basicamente, são os cuidados
inerentes à fisiologia daquele paciente, certo? Mas também envolve o quê? A rotina, o dia a dia, os hábitos. Então, principalmente o amador, né? Ele tem o hábito dele, tem o dia a dia, tem o trabalho, tem aquela rotina da alimentação. Então, alimentações mais ácidas, né? Causam danos à estrutura dental. E aí, dependendo da modalidade, por exemplo, mesmo amador, eu pratico natação 2 vezes na semana. Em geral, a grande parte das piscinas públicas são tratadas com cloro, né? E se tiver uma manutenção não muito adequada, esse pH da piscina fica muito ácido. E, em geral, né, o pH é muito ácido, abaixo de 5,5, causa danos à nossa estrutura dental. Então, o nadador ele está mais exposto, né, por conta do meio que ele está praticando atividade física. E, além disso, eu tenho que considerar a dieta dele do dia inteiro, os hábitos dele. Então, não só de cunho profissional, mas um praticante de atividade física, em geral, sim, demanda esses cuidados também. O atleta de alta performance, ele corre outros riscos, porque aí o limiar dele está sempre no pico máximo. Então, a imunidade desse atleta, ela é deficiente, né? Ao contrário do que a gente possa imaginar, porque ele está sempre, né, no overheating, ele está sempre no máximo ali. Então, algumas alterações bucais podem impactar seriamente na vida do atleta e na performance, né? Mas a gente engloba os praticantes de atividade Todos física. somos atletas. Exatamente. Ô, Thames, ela acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Deu um spoiler. Que a gente corre montanha, a gente acelera. Procura outra. Que acabou de responder. Pô, mas eu tenho aí 16 perguntas que eu vi. Eu só decorei uma. Brincadeira. Ô, Vanessa, você falou sobre a proteção e quando eu olho para as modalidades, né? Eu lembro muito do basquete, que eles acabam usando ali protetor bucal. E lembro muito do pessoal das lutas, né? MMA, boxe, em geral, o pessoal das lutas. Eu não tenho uma recordação de outras modalidades. Tem essa falta de informação e esse desconhecimento mesmo para essas outras modalidades? Ou não existe risco nessas outras modalidades? Perfeita a sua pergunta, Zulu, porque o que existe são 2 situações. Uma, a falta da informação, e o segundo é uma resistência dos atletas pela essa falta de informação mesmo, porque os protetores bucais, em geral, existem 3 tipos, tá? São o tipo 1 que a gente chama é o pré-fabricado. Ele vem PMG, né? Igual você comprar uma roupa, um tênis com a numeração, e você compra lá e você vai instalar isso na sua boca. O tipo 2 é o famoso aquece e morde, né? Ele toma uma forma um pouquinho mais maleável, a hora que você morde, ele se instala ali na sua boca. E o tipo 3, esse sim é o mais adequado. Ele chama o protetor bucal individualizado. Ele é confeccionado pelo dentista a partir de uma moldagem precisa da sua arcada, da sua boca, e ele é feito sob medida, com características específicas e adequadas para, de fato, dissipar a energia de um trauma, por exemplo. O protetor bucal é basicamente um airbag. Então, ele tem o objetivo de dissipar a carga de um trauma quando sofre na cavidade bucal, né? Protegendo tanto os dentes, a região da ATM aqui, quando a gente abre e fecha a boca. E, infelizmente, muitos atletas não entendem o protetor bucal como um dispositivo, como mais um recurso para a prática esportiva e não fazem o investimento, por falta da informação. E aí eles usam o tipo 1, o mais corriqueiro de usar mesmo é o tipo 2. E ele não tem uma adaptação adequada, então prejudica a respiração, prejudica a fala. Na hora que você vai tomar uma água, ele solta, e ele não tem as características específicas de espessura e material para fazer essa dissipação da carga de trauma. Então, ele não funciona. Ele tá lá como um acessório na Exatamente. boca, mas sem função. Exatamente. Então, claro, as lutas, né? Existe um regimento que é obrigatório em algumas modalidades de luta, né? Como no hóquei, como no futebol americano, o rugby. Tudo que gera muito trauma. Exato, exige. que é mais óbvio. Mas, como eu falei, como é previsível, a gente está vendo muitos casos de traumas, por exemplo, no futebol. O futebol tá parecendo MMA, né? É voador, é cotovelada, tá uma loucura.
O jogo das meninas foi assim. Eu ia falar, das meninas, então. Nossa Senhora. Eu ia acho que tá comentar. mais... Então, assim, o futebol é uma modalidade que a gente tem visto muito trauma. Dental, facial, né? Fraturas de nariz, fratura de zigomático, que é esse osso aqui. Que existem os protetores faciais, que permitem que esse atleta volte ao campo a jogar durante o processo de cicatrização, né? Ele tem essa função também, de você reabilitar, porque tanto a odontologia do esporte quanto a medicina do esporte, o objetivo principal é o quê? A gente sabe que quanto mais treina, melhora a fisiologia, melhora a performance. Então, eu preciso ter esse atleta 100% disponível, na plena saúde, para treinar ou competir. Então, esse é o principal objetivo. Então, outras modalidades, o basquete precisa de protetor bucal, esportes mais skate, mountain bike, diversas outras modalidades, mas devido à desinformação, tanto do atleta e às vezes dos colegas. Os colegas não sabem indicar. Às vezes o colega não pergunta na anamnese. Qual o seu hábito? Você pratica esporte? Né? Inclusive, um assunto muito importante também, que se deve ter na anamnese, por conta de doping. Então, vamos supor, Zulu não vai passar comigo, ele passou com um colega, fez lá uma restauração, ficou com uma sensibilidade pós, que é comum, enfim. E aí, você atleta, liga lá e é orientado, toma um ibuprofeno, toma um Advil que vai melhorar. De fato, você toma, melhora. Mas aí você participa de uma prova, vamos supor que tem teste de doping. E você é pego no doping. Por quê? O ibuprofeno em si, né, tem a lista da UADA, e ele não é uma substância que está na lista de proibidos da UADA. Porém, a cápsula de gel, ela tem um composto chamado macrogol, que está na lista. O gel? Nosso gel, Carlos? Não, do Advil. A cápsula do gel do Advil. Sim. Tem o macrogol, e o macrogol é uma substância proibida. Nossa. Então, a neosaldina é proibida. Tem uma substância que ela aumenta o limiar de dor e ela é estimulante, também não é um medicamento liberado. Então, tem que tomar muito cuidado também nessas questões de medicações, né? Então, é importante que se faça essas perguntas para o paciente que está na cadeira. Se pratica atividade física, mesmo nível... Lógico, aí doping a gente está pensando já em alguém que performa, mesmo um amador que vai para um campeonato, a gente tem amigos aí que vão para mundiais, né? Imagina colocar tudo a perder, né? Ia ser uma pena, lamentável. Porque normalmente as pessoas entram ali na lista e olham qual medicação é proibida. Imagina, essa da cápsula nunca passou pela minha cabeça. Exato. Imagina você pegou no doping porque você tomou um comprimido que a cápsula tem uma substância que é proibida. Que coisa, hein? Exatamente, no detalhe, né? Vanessa, eu seguia uma página, tem muitos anos isso, e lá eles afirmavam que o protetor bucal aumenta a performance. Mito ou verdade? Boa pergunta essa aí. Existe uma relação, né, da questão oclusal, dissipação de força, com a nossa distribuição postural, tá? Então, realmente, quando você utiliza um protetor bucal ou um dispositivo interdental, você tem uma otimização das forças, né? Mas o protetor bucal em si, o principal objetivo é a proteção dental e das estruturas do meu sistema estomatognático, tá? Mas existe um aumento aí na nossa performance por uma questão postural, sim, tá? E aí, vou aproveitar que você jogou a bola para cá. Corta. E eu vou cortar. Que medo. Eu vou pedir para você pegar esse potinho aí. Eu queria começar pela Thumbs, mas aí eu vou dar um spoiler. Eu vou estar de voluntário. Então tá bom. Então eu vou pedir para você abrir. Pode abrir. Tá. Você sentiu que você fez um apertamento? Fiz uma força aqui. Principalmente na ponta dos dedos. Tá, não. E o apertamento nos dentes? Você sentiu alguma alteração? Sim. Tá. Não tinha percebido, mas você falando agora, depois, quando eu tentei na segunda vez, eu percebi que eu fiz sim. Tá. Mesmo quem não aperta, não é uma regra geral. Uma regra geral, exatamente. Mas, em geral, a gente tem alguma alteração na boca.
O bruxismo, né, o apertamento dental, a gente tem o bruxismo de vigília, que é durante o dia, e a gente tem o bruxismo noturno, né, que é durante o sono. E, em geral, os atletas acabam desenvolvendo um bruxismo maior por conta do exercício, da demanda de treino, que a gente tem muita carga. Então, mesmo nós, corredores, por exemplo, se você vai fazer um treino de tiro feito bonitinho ali, né? Você vai entregar ali, pro coach ficar feliz, né? O treinador vê lá, O treinador uau. gosta. Gosta. O orgulho do coach, né? Né? Em geral, a gente faz um apertamento por conta do esforço físico, né? E esses apertamentos excessivos geram alguns danos nos nossos dentes. Trincas, fraturas, e associado a outros fatores, a gente começa a ter uma perda da estrutura do nosso dente. Isso tudo gera dor. A dor no atleta tira o foco, tira a concentração, tira a autoconfiança do atleta. Se você entrar numa prova já com uma dor em algum lugar, você fala, nem vou tentar subir ali no pique, porque eu já tô com dor, né? Não vai ser legal. A cabeça fica focada na dor, né? Exatamente. Então, tem uma campanha dentro da odontologia. Existem até aplicativos. Se você abrir de novo, pode abrir. Eu acabei de perceber que, mesmo não estando muito apertado, eu uso os dentes. É normal. É um arco reflexo que a gente tem para gerar essa força. A gente usa aqui. Exatamente. Por isso tem essa relação. E aí, dá uma olhadinha na tampinha dentro. Desencoste. Os dentes. É isso aí. Na verdade, a posição de repouso adequada nossa da boca é o lábio selado e a ponta da língua atrás do dente superior. Tem umas arrafezinhas no palato, né, no céu da boca, e a ponta da língua fica ali. Até para otimizar a respiração. Isso é uma orientação que alguns treinadores têm esse conhecimento e passam para os alunos, os atletas. E, em geral, a gente só tem que tocar os dentes quando está mastigando. Mas levanta a mão aí. Quero saber quem que não aperta os dentes. Não, e eu achava que era até comum, que o normal fosse os dentes ficarem ali Em contato. juntinhos. Não. Olha que só curioso. Pois é. Vamos ter que treinar agora pra Pois não basta desencostar. treinar a corrida. Desencostar. Tem aplicativo para te avisar. Né? Tem aplicativo de água, né? De lembrete Sim. de hidratação. Tem um aplicativo para te lembrar de desencostar os dentes. Então, desencoste os dentes, porque causa fratura dental, causam danos. Vocês terem uma ideia quão sério é o apertamento, o bruxismo, a pandemia, a odontologia nunca viu um registro tão alto de fraturas dentais, porque estava todo mundo vivendo um período de, como se fosse guerra, né? De estresse, Tensão. de tensão e de apertamento. Né? Hoje a gente vê até as crianças já, né? Com bruxismo. E a gente pode dizer que tem um bruxismo do esporte, por conta dessa demanda de carga, de treino, tanto pessoalmente, se você reparar, pessoal crossfiteiros, LPO, que faz muito levantamento de peso, em geral eles têm um apertamento muito maior. Mas, na corrida, eu canso de ver durante, acho que pode reparar durante a corrida, tem pessoas com, né, fazendo sons esquisitos e apertando e tal. Então, você vê, e isso também tem um impacto na respiração, né? E isso tudo vai impactar na nossa performance, né? Inclusive, eu comecei a entrar nesse mundo porque quando eu realmente aprofundei em ter assessoria, começar a treinar e a competir, eu comecei a reparar que depois das provas, né, onde eu estava ali dando o meu máximo, eu terminava com uma enxaqueca absurda, com uma dor nessa região da face, de chegar a tomar 2 comprimidos aí de analgésico e não passar. E aí comecei a correlacionar, né, com o meu conhecimento da odontologia. Eu falei, nossa, mas isso acontece quando eu faço muita força. E eu tenho bruxismo, né, hipertrofia. A gente brinca que a gente malha na academia, o bruxismo só cresce aqui o masseter, né? Você tenta ganhar uma massa muscular em outra região e só o rosto, né, parece que fica gigante. Então, é por conta do meu apertamento, né? Então, e aí eu comecei a me interessar cada vez mais, né, pelo tema. Então, tem tudo a ver. A questão do apertamento, do protetor, otimizar também a performance do atleta. Existem outros dispositivos também hoje em dia, né? Não só protetor bucal. Ô, Thames, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acredito que quando eu estou correndo, eu estou em apertamento dos dentes.
Agora você vai perceber com mais facilidade, porque você vai se lembrar. Gente, Não, você vai abrir um pote, você vai pegar um halterzinho lá na academia. pois é, também. Começa a reparar. E aí lembra, desencoste os dentes. O ideal é desencostar os dentes. Mas agora falando da nossa modalidade aí, corrida de Sim. montanha, existe... Porque na hora que eu estiver cansado eu não vou lembrar mais. O protetor seria ideal para essa atividade? Recomendado? O protetor bucal, como ele tem que ter uma espessura aí de 3 a 4 milímetros, ele tem um volume considerável para uma modalidade onde a gente precisa manter um selamento labial para otimizar a respiração e endurance, montanha, a gente precisa se alimentar. Então, isso acaba dificultando, né, nesses aspectos. Hoje em dia, existem outros dispositivos, daí são interdentais, interoclusais, não são protetores bucais, ou seja, se eu tiver um trauma, não vai ter a proteção como do protetor bucal, tá? Que isso fique muito claro. Mas ele tem uma proteção dental no sentido do meu apertamento. Então, é como se fosse uma plaquinha de bruxismo, né? Aquela que a gente usa para dormir, com outro material. E ele protege os dentes lá do fundo do molar, né? Eu utilizo o meu para praticar a corrida. E realmente existe uma otimização, porque a partir do momento que eu tenho um reposicionamento da minha mandíbula, então dos meus dentes de baixo com os de cima, eu tenho uma melhora na minha postura, porque isso tudo vai mexer na posição, né, da minha mandíbula, da minha cervical, e aí, consequentemente, eu tenho toda uma estruturação da minha coluna vertebral. E eu otimizo muito mais a questão da minha respiração. E aí eu posso, em teoria, né? Se eu apertar, eu sei que meus dentes estão protegidos. Porque o que eu já quebrei de dente, Olha, vocês não avaliam. Vênus, ela pega pódio. É isso que faz a diferença. Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu nunca quebrei nenhum. É a então plaquinha, a é a diferença tá plaquinha. aí. Eu vou colocar a plaquinha no meu treino. Vamos no consultório dela amanhã? Eu vou performar muito melhor, eu tenho certeza. Com certeza, gente. Mas assim, é da mesma forma que a gente investe num bom tênis, né? Sim. Numa boa roupa. São equipamentos. A odontologia do esporte, ela vem com esse cunho de você investir. Hoje em dia, a competição, né, Thames? A gente se conheceu brigando por pódio. Foi isso. Brigando não, estávamos ali competindo. A Vanessa tava, a Ariana terrível. Ela tava brigando, eu tava ali, ó. Good De vibes. boa, né? Olha, eu dou o meu melhor, Não, né? não era nem comigo, na verdade. Não era, eu só não era. tava aqui observando. Falei, essa garota é brava, gente. Você já passou por ela no Pico do Jaraguá? Não. Pois é, passa por ela no Pico do Jaraguá, você vai ver que ela tá focada sem entrar. Sempre. Não sei se tá apertando os dentes. Mas que o foco na corrida tá bom, tá. Ó, mas você sabe, Zulu, que nós, corredores de montanha, você perguntou do protetor bucal, e nós temos um agravante, né? A questão que, na verdade, Da mochila. é uma coisa boa, que eu vou falar mais adiante, mas tem a mochila. E aí, quando a gente está fazendo um movimento de subida na montanha, em geral, a tendência é você também... Essa musculatura do pescoço, do trapézio, é uma musculatura acessória da respiração, né? Em geral, a gente tensiona, e aí tem o peso da mochila. Vai depender da sua distância, né? A gente sabe que vai aí uns 3 quilos, Pelo menos. né? Eu sou a louca da água, eu vou carregadíssima, eu vou... Eu né? quero aproveitar esse assunto e ainda mantendo o foco no trail, né, que é o esporte que a gente aqui pratica. A Courtney, por exemplo, atleta trail mundialmente conhecida, tem muitos vídeos dela, né, carregando ali a escovinha e o fio dental, e ela faz a limpeza, inclusive, ali durante a prova, né, durante os percursos. E muita gente comenta, mas eu acredito que, assim, não é só um vídeo aleatório para ela fazer uma graça. Existe um motivo. E eu imagino que também esteja relacionado com a questão de tudo que a gente consome, porque são muitas horas ali no esporte. A gente consome gel, carbogel, e aquilo é açúcar puro. A gente consome isotônico e também tem um pH diferenciado. Então, eu queria também que você explicasse, assim, se, por exemplo, o que a Courtney faz, né, tem um sentido, tem um objetivo. Foi muito legal você trazer esse Eu vou tema. aumentar o salário dela. É muito Ah, boa, né? muito. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Globo me contrata. É isso aí, contrate. Maravilhosa.
esse vídeo da Courtney, eu acho muito interessante ter na mochila dela, né? De hidratação, já vem, né? Dentro da mochila tem um espacinho que vem esse kit de higiene bucal. Porque Courtney, né, ultramaratonista, a gente sabe que na nossa modalidade a gente tem provas que o atleta às vezes passa, né, mais de 24 horas, a depender aí, né, da distância e da performance do atleta. E realmente, recentemente eu joguei inclusive num grupo de corredores de montanha, eu lancei essa pergunta, se eles sabiam o que era odontologia do esporte. E foi muito interessante os comentários que surgiram. Foram pouquíssimas pessoas dentro de um grupo que eu acho que tem mais de 50 pessoas, falando aleatoriamente sobre essa questão que nas ultramaratonas seria recomendado escovar os dentes para reduzir o enjoo, né? Mas, nesse sentido, o enjoo está associado ao quê? A questão da performance, do metabolismo, ele precisa de sangue e oxigênio nos músculos. Então, no estômago, a gente fica sem. Quando você ingere o gel para manter o glicogênio, você não tem oxigênio e o sangue não está ali para fazer a digestão. Então, gera um desconforto abdominal. Fora a força, fora, enfim, outras situações que também... O próprio esforço físico, né? São horas. Imagina horas chacoalhando, né? O seu diafragma, o seu estômago, tudo. Então, tudo isso gera enjoo. A questão da escovação é muito pertinente porque, exatamente, quais são os riscos, impactos, de fato, da saúde bucal no atleta, né? Porque que o maior índice de corrosão, de perda de estrutura dental, está associado... A gente tem um trabalho muito, muito bacana na literatura que correlaciona, né? Ele avalia atletas que praticam modalidades em grupo, então vôlei, futebol, e individuais, e de endurance. Então, os triatletas, corredores de montanha. E nos endurancistas, existe uma prevalência maior de corrosão dental, de perda de estrutura. Já nos de grupo, mais a prevalência de cárie. Mas, em geral, os trabalhos que a gente vê, há uma prevalência muito alta de cárie, por conta exatamente disso. O que acontece? A saliva ela é um protetor dos nossos dentes. Como eu falei anteriormente, pH abaixo de 5,5 já começa a causar danos à estrutura do dente. E é a saliva que faz o tamponamento desse pH. Então, em geral, qualquer alimento que a gente entra em contato tem uma alteração do nosso pH salivar, né? Porque praticamente tudo tem pH mais ácido. Os suplementos, para nossa surpresa, né? Se você pegar, tem um trabalho belíssimo de uma colega, da Andrea Tolentino, que ela avaliou o pH dos suplementos. Mas o maior vilão da história não é nem o pH, é quanto tempo e quantidade de saliva que eu preciso para regular, né? Para tamponar esse pH. Então, o atleta tá lá performando, ele precisa do glicogênio para continuar a atividade física dele. Então, ele vai consumir gel. Gel, exatamente, rico em carboidrato, açúcar. Eu tenho uma redução salivar pelo próprio processo oxidativo da atividade física, fora a hidratação também, né? Que é normal. Muitos atletas, a gente vê de montanha, eles não saem muito carregados, né? Então, o consumo de água já é baixo. E aí, um consumo de carboidrato muito alto. A minha proteção está reduzida. Então, você imagina, ele está exposto a horas consumindo substâncias ácidas e ricas no alimento da cárie, por exemplo, que é o açúcar, né? Então, isso gera um maior impacto, uma maior prevalência nesse grupo, exatamente por conta da exposição, como eu falei antes, né? É a rotina desse atleta. Então, imagina, ele treina diariamente, ele está consumindo isso. E aí tem o agravante do apertamento, né? E vai perdendo estrutura dental porque é multifatorial, né? Tem essa questão da dieta, dos hábitos, então tudo isso influencia. Escovar os dentes vai ajudar a trazer um bem-estar, vai ajudar a remover, né, esses possíveis carboidratos que ficaram aderidos ao dente. O que a gente recomenda como uma forma preventiva, você tem que siga a orientação do seu nutri, da sua nutri, por favor. Consuma lá a quantidade de carbo, mas preste atenção nos componentes desses suplementos. Procurem suplementos com menos corante, menos produtos artificiais, porque o pH em geral das substâncias fica baixo para manter
o produto numa certa validade, senão eles criam mofo, né? Estragam. Então, precisa mexer um pouquinho, ou põe conservante, ou você altera o pH, em geral. Então, não tem como, né? Por mais que o gel seja mais natural possível, ele precisa de um mínimo de um tempo para ter uma estabilidade, tá? Então, procurem produtos mais naturais, com menos conservantes. Procurem se informar sobre isso. Leia os rótulos. Isso. Mas, né, assim, procurem com uma densidade mais líquida, menos resíduo. Então, claro, a gente pensando numa prova de indoor, eu também sei, né, gente? Eu também, às vezes, passo 7 horas na montanha, tem hora que você quer mastigar. Sim. Tem hora que você precisa mastigar, às vezes o corpo dá uma falha ali, né? E você precisa parar ali no PC e pegar uma fruta, pegar um pão, enfim, a gente sabe disso. Por isso que a escovinha é interessante, mas em geral optem por coisas mais líquidas, né? De densidade mais líquida, sem nada que possa aderir ao seu dente. E sempre consome água. Para ajudar a limpar e a remover. Isso era algo que eu não sabia. Eu fazia ingestão de carbo, só que eu não tomava água na sequência. É a nutricionista que me orientou. Olha só. Toda vez que você ingerir o carbo, toma água na sequência. Gostei da Nutri da Tamis, parabéns. Maravilhosa. Maravilhosa. Tem que ter no planinho. Então, assim, é legal sempre trazer essas informações. A gente trabalha com atleta, mas também tem que trabalhar com os colegas da saúde. Os treinadores, os fisioterapeutas, as nutricionistas. Porque tem que estar no plano isso, tem que ter orientação. Então, por exemplo, tem, além do consumo do carbo, tem a questão do pH. E o que vai neutralizar é a qualidade da minha saliva. Então, a hidratação, não só para a gente performar, pensando no nosso corpo, né? Ali no corpo, na fisiologia, mas também na manutenção dessa saliva, na qualidade. E testem em casa. Vai sair para correr? Tem aquela soft flex, vai 5K, 10K, não importa. Mantenha, faça pequenos goles e mantenha a mucosa da boca, mantenha a boca sempre hidratada. Você vai ver que você vai respirar melhor, você vai correr melhor. Te garanto. Um golezinho ali, né? Microgoles, né? E é um hábito, tudo é treinável. Treinável o consumo de carboidrato, treinável a hidratação. Então, assim, existem algumas ideias de que se você bochechar com o carbo, você vai ter uma maior absorção. Vamos lá, gente. O ganho em absorção é muito simbólico perto dos danos que você vai causar aos seus dentes. Então, algumas das orientações, além do consumo da água, é não bochechar com o carbo, né, com os suplementos, não jogar esses suplementos diretamente na sua boca, principalmente em pó, creatina, né? Às vezes a turma pega creatina, joga direto, tá? Não façam isso. Tá né? na moda agora. Tá na moda. Jura? Eu não Nossa. tô por dentro dessa moda. Cada uma. O que o pessoal tem feito? Joga creatina, o pó direto. Pó. Eu vi com outros suplementos também, jogando, enchendo a boca de pó. Eu falo, Mas durante o gente, treino? Malto, por exemplo, esse estudo dessa colega, ela mostra que a maltodextrina tem um pH de 2 e alguma coisa. Imagina, se abaixo de 5,5, olha que ácido. Né? E a quantidade de saliva que se requer para neutralizar também é alta. O pH, Vanessa, só para o pessoal entender, quanto mais baixo, mais ácido. Exato, isso, tá? Tudo que é abaixo de 5,5 corrói o esmalte. Já altera a estrutura do nosso esmalte. O nosso esmalte sofre danos a partir de pH 5,5. A nossa saliva tem um pH, em geral, de 6 a 7. Depende de cada um, né? E da qualidade dessa saliva. Mas toda vez que você entra em contato com o alimento, vai ter uma alteração do seu pH. Você está lá com 6, entrou em contato com o alimento, vai abaixar. Aí ele tem um tempo e uma quantidade de saliva em ml. Por exemplo, um suco de limão, aí tem um shot da imunidade, né? olha lá. É o limão, gengibre. Olha lá. Não, a alquimia é boa. Mas assim, se você sente que tem um benefício para sua imunidade, é que a imunidade é uma coisa muito mais complexa do que um limão. Né? Assim, ao meu ver, senão a gente não teria passado uma pandemia. Acredito eu. Se fosse só o shot do limão com cúrcuma. Então, se você ingerir um suco de limão, você vai precisar de 300 ml de saliva para tamponar. Gente, eu amo suco de limão. Então opte. Daí vai a sugestão. Essas são as orientações, né? São a prevenção.
Então, opte, você precisa da vitamina C, atleta, a gente precisa manter a saúde. Então, sigam as orientações da Nutri, mas opte por consumir esses alimentos cítricos com pHs mais baixos durante as principais refeições, porque o nosso corpo vai produzir um volume de saliva maior para auxiliar na digestão. Não mandar às 6 da manhã, né? E treinar depois. Imagina você ir apertar o seu dente e treinar Porque a depois. galera faz isso. Faz, né? jejum. Um shotzinho de limão Jejum. é assim, a primeira coisa Isso. a ser ingerida no dia. Exatamente. Então, assim, tem esse é um grande, assim, modismo, né? Hoje, que as pessoas acordam em jejum. Então, já tem o ácido, suco gástrico, toma um shot de limão e vai pra academia treinar. Não escovou, né? Tá ali ácido e vou apertar. Então, eu joguei um ácido e ainda tô colocando uma carga. Tô destruindo aquela estrutura do dente que nunca mais vai voltar, né? Então, tem umas retrações, você começa a perder a estrutura do dente. Isso gera sensibilidade, isso gera dor e vai levar, talvez, a ter que tratar o canal, seu tratamento de canal. Então... É muito complexo, não Eu é? tô aqui impressionado. A saúde começa pela boca, gente. Não, eu acho interessante porque quando você fala em estrutura, é legal a gente até trazer exemplos, porque as pessoas não imaginam, né? Eu percebo que as pessoas, elas olham muito para odontologia mais como uma parte estética. E quando a gente fala de estrutura, é isso, né? Você tá olhando ali, o seu dente tá bonitinho, você tá tomando suco de limão, seu dente tá bonitinho, mas esse desgaste estrutural, pelo que eu estou entendendo, é aquilo que acontece dentro. É aquilo que a gente não vê, não enxerga, mas a coisa tá ali acontecendo, né? Na verdade, é na estrutura mais externa do dente, mas sim, isso é a longo prazo e é multifatorial. Então, eu tenho uma dieta altamente ácida, né? Eu tenho hábitos de apertamento ou de situações que eu me exponho a meios mais ácidos, por exemplo, a natação, né? E isso tudo vai desencadeando. Eu tenho hábitos de escovação, de fazer fricção, muita força, escovar de uma forma errada, né, e não efetiva. E isso vai gerando trauma e vai removendo essa estrutura do dente. Tanto que não é incomum hoje a gente ver alguns casos de o pessoal vai no dentista e fala, eu tava com o dente trincado, não é? Exatamente. Eu já ouvi de vários amigos, hoje fui ao dentista, dente trincado. Você fala, cara, como assim? E aí a gente tem muito essa questão, né? Saúde bucal. Então, as pessoas associam que, não ter cárie, não ter a gengivite, né, a inflamação na gengiva ou periodontite, eu estou com a minha saúde bucal em dia. Se você tem corrosão, se você tem perda de estrutura no seu dente, se você tem dente trincado, será que você está com saúde bucal em dia? Né? Então, é nesse lugar que a gente tem que observar e tem que cuidar. Outro fator do pH baixo, né, da exposição aos meios ácidos e altamente cariogênicos, né, com consumo alto de carbo, ocorre também o envelhecimento precoce dos nossos dentes. Eles vão escurecendo, né? Então, a gente tem sorrisos jovens envelhecidos, né? Então, também isso ocorre bastante nos atletas. A gente começa a perceber um escurecimento do dente, né? Mas o fator que talvez as pessoas não tenham a real noção, né? A gente falou muito dessa questão do pH, do consumo, que a gente tem que manter, né, glicogênio e tal. Mas a questão bacteriana, né? A gente vê trabalhos também com atletas olímpicos, na Vila Olímpica. Quer dizer, o atleta tem que estar 100% com saúde. E aí a gente vê, no entanto, que esses atletas profissionais olímpicos, né, apresentam, assim, 50% deles com cárie, 70% com problema gengival, periodontal. Fizeram todo o treinamento de base com focos de infecção na boca, né? E aí, o que a gente entende? Bactérias da boca, elas não ficam paradinhas na boca, né? E pensando no atleta. Metabolismo aceleradíssimo. Por quimiotaxia, elas circulam no nosso corpo. Então, além de problemas cardiovasculares, elas podem se alojar na região cardíaca, uma válvula, e causar uma endocardite, alguma situação cardiovascular. É um processo infeccioso, inflamatório, certo? A gente já é inflamado, né, o tempo todo. E também elas se alojam e se alimentam de colágeno do nosso músculo. Uau. Olha. Então... Eu lá tomando colágeno à toa. Não, você tá com foco de infecção na boca, amiga? Se não, tá tudo Tomara certo. Que não. Vou já marcar pois é. com você. Porque se tiver uma cárie, se tiver um processo, né, inflamatório na gengiva, essas bactérias vão, né, circular e vão se alojar. Então, você já exigindo o máximo do seu corpo,
Você lá, querendo troféu, que eu sei, e vai. O risco de ter lesão é maior, né? E aí, o que a gente vê também é você vai lá, vai no físico, fisioterapia é ótima, a gente precisa, a gente faz a recuperação, mas a fibra muscular que se forma em pacientes que têm infecções bucais, que estão com bactéria, não são adequadas, elas não são boas o suficiente, né? Não tem uma qualidade boa e elas podem se romper com mais facilidade. Então, tem toda essa questão da fisiologia mesmo. Então, assim, os impactos são imensos. Então, da mesma forma que você investe no seu equipamento, então, troca o tênis de trail, né? Investe numa mochilinha melhor, investe no anorak, investe no headlamp, na inscrição da prova. Da mesma forma, você tem que cuidar da sua saúde bucal, porque hoje, né, a competição tá acirrada, né? Mulherada, inclusive, tá todo mundo ali muito. É questão de minutos, né? Segundos. E aí, qual que vai fazer a diferença, de repente? De repente é isso, a tua fibra muscular tá mais adequada porque você não tem foco de infecção na boca, né? Vou sair perguntando agora, quem usa plaquinha? Vamos colocar no antidoping? Não é doping, Tá usando isso é bom, não é doping. Quero saber. Ô, Vanessa, você falou aí de várias situações. Enquanto eu ouvia você, eu me peguei aqui em vários momentos com apertamento dos dentes. Olha só, desencosta os dentes. Desencosta os dentes. Impressionante, é uma coisa impressionante. Eu ouvindo você, e é algo tão automático, né? E aí eu percebi a tensão. Eu falava, nossa, o dente está muito encostado, está apertando. Mas tem um detalhe bem importante. Obrigado pela convidada, viu, Thames? A convidada está trazendo uma aula sensacional. Eu, zuluzão da vida, resolveu agora aos 45 colocar aparelho para arrumar os dentes, mas eu nunca tinha sido informado do apertamento dos dentes. E em várias situações, pô, eu tô aqui ouvindo você, eu poderia estar assistindo um programa na TV. Sim, vivendo. Estaria fazendo porque na minha consciência, o ideal, seria o ideal. Para os dentes estar encostados, estão juntinhos, então não tem nada de errado. Você vê como que a falta de informação leva ao equívoco, né? Exatamente. É assim, o contato do dente a gente só tem que fazer durante a mastigação. Quando a gente está na posição de repouso, que é isso, estamos aqui vivendo, respirando, está trabalhando, você tem um selamento, é um toque muito suave dos dentes, você não está fazendo a pressão. Então, por isso a campanha do desencoste os dentes. A gente sugere que você coloque post-its na tela, coloque lembrete no celular, na tela do computador, desencosta os dentes. Para você, é um treino, né? Desencosta os dentes. Porque porque é isso, você vai, a gente diz, né? Dentes encostados, você vai trincar, você não aguenta, é uma carga, né? Esse músculo aqui, ele é muito forte, tá? Ele é muito potente. Então, você imagina o dia inteiro você fazendo um exercício para o seu bíceps. Imagina o dia inteiro, sem parar. E aí, esse é o bruxismo de vigília. Quando a gente está aqui, vigília, né? Durante o dia. Imagina você fazendo mais o apertamento noturno. Então, você fica 24 horas em apertamento. Vai fadigar. Uma hora, alguma coisa vai quebrar, né? E fora a dor na ATM, a dor nessa região da sua musculatura, que faz a função de mastigação. E aí, quando você precisar mastigar, você vai estar com o músculo fadigado, né? E isso começa a gerar alterações. Então, por exemplo, às vezes você vai só usar um lado. Aí você fala, esse lado tá me doendo, agora eu só vou mastigar daqui. Isso tudo vai gerar um desequilíbrio, né? E vai gerar toda uma repercussão na sua questão postural. A gente já tem alguns dados, alguns estudos que correlacionam, né, perda de estrutura dental, perda do dente. Por exemplo, o corpo é perfeito, ele trabalha no equilíbrio. Se você torce o seu tornozelo, toda a musculatura adjacente vai entrar em ação para compensar, certo? É perfeito, o corpo é incrível, né? E na boca não é diferente. Então, se você perde um dente, por qualquer motivo, né, perder um dente, os outros dentes, eu costumo brincar, né? Eu falo que os dentes são carentes. Eles precisam estar em contato, né? Então... Vai juntar. Então, eles vão buscar, eles vão começar, o dente do lado, né? Tem um espaço aqui. Ele vai começar a girar, a se mover para fechar esse espaço, né? E isso vai gerar todo um desequilíbrio da sua oclusão
né, da sua musculatura, da parte óssea. Isso vai repercutir depois na sua postura. Ô, Thames, Oi. o nosso papo tá bom. Eu acabei de olhar o relógio, olhei pro Bastante Felipe. horário. E Felipe já tá assim. o Felipe já tá desligando, ele tá. Aqui é endurance, é Ele já endurance. parou de gravar. A gente tá Ele tá com a mão ali no botão vermelho já para stop. Ai, Tá. maravilhoso. Eu vou deixar você fazer a última pergunta Tá. e depois as considerações finais. Não, na ver- Nossa, passou muito Na rápido. verdade, nem vai ser uma pergunta, vai ser uma curiosidade, porque essa eu Olha. achei legal, eu não sabia. né? Mas você viu como passou rápido? Passou rápido. Não tem nem 10 minutos que ela tá falando com a gente aqui. É muita coisa boa, Como né? que o de relógio já informação. marca? Mas se deixar, eu fico, hein? Mas aí vai vir. Agora eu vou acabar com uma dúvida meio aleatória, mas é interessante. Vamos lá. Eu Olha, achei. tô curiosa. Porque você falou em perder o dente. Ah, se de repente, por qualquer razão, a pessoa perde o dente. Então vamos pensar que isso aconteceu numa corrida. Caí lá na trilha, escapuliu um dente. Perdi o dente. Mas Socorro, consegui resgatar o meu dente. O que precisa ser feito? É importantíssimo. Se você, dependendo do trauma, do choque, é tão grande que o dente, a gente fala que avulsiona, ele sai inteiro do osso. Sai a raiz, sai tudinho. E aí, o procedimento é a gente reimplantar esse dente, tá? Então, primeira coisa a fazer, primeiro você socorre a vítima, vê se não tá com, né, nenhum outro risco, tá respirando, tudo certo. E depois você vai procurar o dente, tá? Achou o dente, não peguem pela raiz. Não toca na raiz. Por quê? Na raiz, a gente tem células super importantes que vão determinar se esse dente vai ter um prognóstico bom depois que a gente reimplantar. Então, você precisa pegar esse dente pela coroa, que é essa parte que a gente vê do dente. Então, você segura por ali. Se tiver terra, areia, pode pegar uma água, lavar, tá? De preferência água, tudo neutro. E precisa armazenar ele num meio aquoso. Então, para manter essas células vivas, tá? E quanto menor o tempo fora da boca, maior a chance de ter sucesso desse reimplante, tá? Então, a primeira solução de escolha é o leite. Não tendo leite, tô no meio da montanha, né? Na verdade, a montanha você não vai ter leite, mas o primeiro é o leite, depois o soro fisiológico, não tem soro fisiológico, saliva, tá? Então, ou Jurava que você ia falar água. a água é o último. Água é. Mas pensando numa situação de extremo risco, né? A gente Dá pode uma usar cuspida. essas 4 opções. Ou gosto num saquinho, alguma E coisa. tem que ser a saliva da pessoa que perdeu Não, o dente ou qualquer pode ser outra saliva? Qualquer saliva. Se você tiver Você não alguém vai muito querer o parceiro, muito. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história que meu irmão perdeu o dente. E o meu primo veio com o dente dele dentro da boca, debaixo da língua. Esse foi primo. Nossa, essa pessoa é Esse parceira. hein? esse é parceiro, hein? Mas, Eu já ó, fiquei imaginando, pedindo pro bombeiro que, por favor, Foi, guarda o meu nossa, dente. tem que ser muito parceiro. Mas durou mais de 10 anos. Até ele ter Olha. algumas alterações que é muito comum de situações de trauma. Mas, em geral, gente, assim, todo trauma na boca, você tem que ir... se cortou, tem alguma coisa muito séria, né? Risco de vida e tal. Vá ao hospital, façam os cuidados que precisam, mas vá ao dentista. Por mais que seja uma lasquinha, precisa fazer um acompanhamento. Por quê? O dente, quando sofre um trauma, ele vai ter alterações internas e como ele o dente é duro, gera uma pressão lá dentro. E isso pode gerar alterações ao longo prazo, assim, digo 5, 10 anos, tá? Então, é importante que você sempre avise o dentista. Olha, um dia eu tava de bicicleta, caí e bati o dente. Tá? Sempre tem que avisar, é sempre importante. Mas no caso do dente avulsionado, que o dente sai, então você mantém ele no meio aquoso e vá para o dentista. Né? Se você tiver uma mínima noção de reimplantar, você olhar o dente do lado, ver a posição, porque você não pode colocar ao contrário, né? É complicado. Mas se a pessoa não tem nada fraturado na boca, não tá tão severo assim, você pode tentar o reimplante. Mas, em geral, armazena o dente Difícil, e que né? seja menor que 90 minutos esse tempo até. Que aí, o se a reimplante. pessoa não for também uma profissional da área, se a pessoa já tá Não, é super ali, delicado. sem o Em dente, sangue, a pessoa tá apavorada. Imagina, eu já ia ficar assim, pensando, será que pego ou não pego esse dente? Imagina ainda se pegar e... E se tiver na montanha, não usa carboidrato líquido, gel, pó, diluído, porque ele tem o pH muito ácido, aí você vai matar todas as células. Preferível é por isso que eu falei da saliva
Boa. Pensando no trail, né? Pensando na nossa... Tá vendo? Curiosidade. Eu não sabia. Maravilhosa. Sensacional. Pra mim, perder o dente, perdeu. Olha, até em Eu casa também. com os Acabou. filhos, né? Enfim. Eu achei que verdade. perdeu. Você vê? Caiu. Não, é um órgão. O dente é um órgão. É É um como órgão. o dedo lá, que quando a gente perde o dedo, coloca no gelo. É. O dente coloca no meio aquoso. Não precisa gelo. Pronto. Mas o meio corpo precisa manter hidratado. Essa é a ideia. Cara do sul. Eu tava aqui pensando, né? Eu vou correr agora só do lado da Vanessa, mas não dá, né? Não dá pra correr. Olha, você tá correndo bem? Não, eu ia falar, eu Então- vou correr só do lado, não dá. Aí eu vou perder todos os dentes se eu tentar acompanhá-la, né? Tá meio difícil de acompanhar. É, eu né, acho que Lu? não vai dar, gente, não vai dar. não. Vamos junto. A ideia é ir junto. Olha, o papo tá muito bom. Quero agradecer você. Deixe suas redes sociais. Eu acho que foi um aprendizado muito grande aqui, com vários insights. Coisas que eu vou dizer que 99% do que você falou, desconhecimento total. Não tinha ideia. Vou aumentar, 99,9%. Ai, uau. É isso. Né? Porque, olha, essa dos dentes aqui do apertamento é impressionante. É algo que eu já vou praticar. Eu acho que até dirigindo eu devo fazer isso. É em qualquer momento, vivendo, você tá vivendo. E aí tem que esse exercício do Desencosta. desencosta os dentes. Deixe suas redes sociais, onde encontrar você, além das trilhas. Bom, para quem quiser, treininho, vamos junto. Mas minha rede social é @doutora DRA, né, _ Vanessa Moredo, tá? É dentista, e tem o da atleta, que é Vanessa Moredo, tá bom? É isso aí. E aí, Thamis, valeu pela parceria de hoje, né? Mais uma vez aí. Valeu. Apareça É sempre, sempre Thamis. um prazer inenarrável estar aqui com você, Lu. Hoje eu aprendi até mais uma coisa que eu não sabia. O Felipe falou: eu vou ali buscar a namoradeira para você sentar com a Thamis. E eu fiquei pensando o que era uma namoradeira. Trazer mais alguém? Quem que é E a essa pessoa é moça? namoradeira, hein? Quem que é? Aí descobri que é isso aqui. É Chique, vivendo e né? aprendendo. Não, tá né? chique. Tá chique, né? Adorei o cenário. É, vivendo e aprendendo. Então é isso. Trabalhos técnicos de Felipe, Estúdio Voz. Valeu, até a próxima. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.zbrevents.com.br. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.